os 144.000, os pregadores da última hora. Naquele dia farei que os cooperadores de Yalda sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha. Como uma tocha incandescente entre gravetos, eles consumirão à direita e à esquerda, todos os povos ao redor, mas El-Shalom permanecerá intacta em seu lugar. O Criador salvará primeiro as tendas de Yalda. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte de Yalda? Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Porque eis que Yahweh de Israel sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. Porque destes atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Nestes últimos dias, o Eterno está revelando sua palavra a seus servos. Neste vídeo, você terá a mais profunda revelação sobre os 144.000. Esta revelação está em áudio, pois foi feita em leito de dor, impossibilitando a gravação de vídeo. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu me chamo Igor e estou aqui para deixar mais esta palavra com temor e tremor para a edificação da igreja do Mashiach. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Nós iremos aprofundar a questão dos 144.000. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Primeira observação, irmãos, é que eles estavam assentados sobre tronos. Por quê? Porque são os vencedores da antiga e da nova aliança. 12 mais 12, 24. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que receberão a autoridade celestial junto ao Pai e junto ao Cordeiro. Porque Yahshua promete ao vencedor: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Porque lá em Apocalipse 3,5 fala o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, porque são os vencedores da humanidade, meus irmãos. E lá em Apocalipse 19,8 vai dizer que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, o evangelho da justiça que foi cumprido pelos vencedores. E no verso 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, porque são as primícias para Yahweh, sacerdócio real, os 24 anciãos, e para o Cordeiro, porque eles vão aonde quer que o Cordeiro vá, e eles voltarão com o Cordeiro, para que o Cordeiro receba o reino juntamente com eles. No versículo aludido também cita, meus irmãos, que eles têm coroas de ouro sobre a sua cabeça, porque são aqueles dentre a humanidade que serão coroados, que receberão um galardão celestial junto ao Pai e junto ao Cordeiro. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, apóstolo Shaul
ele vai dizer o seguinte: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente, porque somente os vencedores dentre a igreja, eles receberão a coroa da justiça. Está registrado também em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Shaul vai dizer: já agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas todos quanto amam a vinda de Yahushua. Por quê? Porque Shaul sabia que nem toda a igreja do Mashiach amava a vinda, o encontro com Yahushua. Muitos estavam apegados nas coisas terrenas, nas coisas desta vida. Mas aqueles que estão apegados com o coração em Yahushua, nas coisas celestiais, eles serão arrebatados e receberão coroas de ouro. Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é para os infiéis, é aqueles que são fiéis até a morte, aqueles que renunciam à própria vida em favor da justiça, em favor de Yahushua. Apocalipse 3:11, meus irmãos: eis que venho sem demora, para a era Filadélfia, para agora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque são as primícias, são os carneirinhos que vão diante do rebanho, já esperam o encontro com o Yahushua. Ele diz que não vai tardar, não vai demorar, porque houve o tardar do noivo, Mateus 25. Porém a igreja de Filadélfia, ela já tem uma coroa, ela apenas deve guardar para receber a coroação celestial. Em Apocalipse 4:4 também fala que eles estão ao redor do trono. Por que eles estão ao redor do trono, irmão Igor? Porque eles estão irrepreensíveis diante do trono de Yahuwah, porque eles são 144 mil. Mas em Apocalipse 14:5 fala que eles são irrepreensíveis, eles cumpriram o evangelho da justiça, são irrepreensíveis diante do trono de Yahuwah. É por isso que eles receberam o sacerdócio real, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é o sacerdócio segundo a ordem de Levi, não. E Levi, Abraão deu dízimo para Melquisedeque, porque Abraão, o sacerdócio levítico que veio de Abraão, é inferior ao sacerdócio real, ao sacerdócio da tribo de Ialdá. Por quê? Porque o sacerdócio que nós participaremos como vencedores será um sacerdócio celestial, um sacerdócio real. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E também em Hebreus, capítulo de número 7. Por quê? Porque eles serão feitos primícias para Yahuwah neste momento das bodas do Cordeiro. Eles serão sacerdotes diante de Yahuwah. Eles estarão com as salvas cheias do incenso, cheias da oração dos santos, para oferecer para Yahuwah dos exércitos. Eles representam os 24 turnos de sacerdotes da antiga aliança, lá de Crônicas, capítulo 24. Porém é um sacerdócio superior, não é um sacerdócio levítico, mas o sacerdócio, meus irmãos, real. O sacerdócio segundo, não a ordem de Abra, nem a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Ialdá, o sacerdócio real. Porque dentre a igreja inteira, dentre a humanidade, antiga e nova aliança, serão oferecidas primícias para o Cordeiro. Ele receberá as primícias e oferecerá as suas primícias para serem sacerdotes diante de Yahuwah dos exércitos. E depois das bodas do Cordeiro, as primícias, elas voltarão com Yahushua, porque elas seguirão Yahushua para onde quer que ele vá. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, irmãos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Zion, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Em sua testa, em seu entendimento. A questão é o entendimento, meus irmãos. Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Porque no seu entendimento eles terão o nome do Pai e o nome do Filho, as primícias, o nome Yahuwah e o nome Yahushua. Porque o Filho herdou o nome do Pai. E eles estarão aonde? No Monte Zion.
Esse monte, meus irmãos, não é o monte terreno lá em Al-Shalom, é o monte celestial. É a sede, meus irmãos, celestial. Eu já mostrei para os irmãos que este versículo é uma continuação de Cantares, capítulo 2, versículo 17. Esse Monte Zion é o Sião celestial. Isso está registrado em Hebreus, capítulo 12, verso 20, 21, 22. Por quê? Porque Macha foi levado também a Jerusalém celestial. Ele foi levado ao Monte Sião. Hebreus, meus irmãos, capítulo 12, versículo 21. O momento em que Macha, ele chega em visão ao Monte Sião. Ele viu o Evangelho eterno. E tão terrível era a visão que Macha disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Zion e à cidade do Ial vivo, a Ial Shalom celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Ele chegou, meus irmãos, até Sião. Macha contemplou, eu creio que ele contemplou este momento profético. E vi o Cordeiro e os 144 mil sobre o Monte Sião. Este número 144 já foi mostrado pelo mensageiro. Que o número 44, ele é o número do homem. Por quê? Porque ele vem da palavra Adam. A palavra Adam, de Adão, o primeiro homem, de onde veio toda a humanidade. Essa palavra Adam, ela vem tanto de Adaman, vem tanto de terra no hebraico, como vem de sangue, de Dan. Porém, a vida do homem está no seu sangue. Isso está registrado em Hebreus. Portanto, a palavra Adam, a palavra Adão em hebraico, ela dá origem à palavra Dan. Por quê? Porque Adão é formado pela palavra Dan, pela palavra sangue no hebraico. Dan vem de Adam. E a palavra Dan, onde está a vida do homem, ela é formada por duas letrinhas hebraicas, o Dalet e o Mem, meus irmãos. O Dalet vale 4 no hebraico e o Mem vale 40. 40 mais 4, 44. É o número do homem. 44 é o número do homem nas escrituras. E o 1, irmão Igor, do 144. O 1 é o número do Criador, meus irmãos. O versículo mais importante para os judeus. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, Yahweh é um, Yahweh é único, porque ele é um, e não há outro além dele. Marcos 12,29. O Machia falando: ouve, ó Israel, presta atenção, o Eterno é um, ele não é três, ele é um, e não há outro além dele. Porque 1 é o número do Criador, e 44 é o número dos selecionados da humanidade, meus irmãos. É o número da humanidade. E o 1 mais o 4 é o número da união do Criador com a humanidade, os selecionados dentre a humanidade, para serem primícias diante de Ial e diante do Cordeiro. 144 mil. Eles vêm da palavra Emet, da palavra verdade. Vou passar este segredo agora para a igreja. Lá em Osés capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: mas Judá ainda está com o Criador, e com o Santo está fiel, está Amã. Esta palavra Amã, meus irmãos, no hebraico pictográfico, é formada pelo Aleph. O Aleph no hebraico antigo, ele tem o símbolo da cabeça de um touro. É formado também pela letra Men. O Men no pictográfico, meus irmãos, é simbolizado pelas ondas do mar. Simboliza a palavra para os hebreus, assim como o touro simboliza a força. E a terceira letra é a semente, é a letra Nun, no hebraico antigo. Ou seja, a cabeça do touro, a onda do mar e a semente. E o que é que significa, irmão Igor? Significa que a força da palavra gera as primícias, porque Judá permanece com a palavra da verdade, e é a palavra da verdade que gera as primícias. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra Amã, a palavra fiel, ela vai dar origem à palavra verdade no hebraico, ela vai dar origem a Emet. Porque Judá porta a palavra Emet, a palavra da verdade. E esta é a única palavra capaz
de voltar para o Eterno trazendo as primícias. Vocês vão entender agora. A palavra Emet, meus irmãos, no hebraico, ela é formada por 3 letrinhas. A letra Aleph, a letra Men e a letra Tev. No hebraico antigo, elas são simbolizadas pela cabeça de um touro, que simboliza a força, pelo mar, a letra Men, e a última letra, a letra Tev, ela é simbolizada por uma marca, por um sinal. Por que, irmão Igor? Porque a palavra da verdade, meus irmãos, é o sinal que o Eterno coloca nas primícias, nos 144 mil. Quando a gente soma, meus irmãos, essas 3 letras no hebraico, porque no hebraico, cada uma das letras tem um valor numérico. Ela vale 400. Men, 40. E Aleph vale 1. Quando a gente soma as 3, dá 441. Por que, irmão, que dá 441? Porque a palavra da verdade, ela saiu de Sião, meus irmãos. Ela saiu do Evangelho Eterno. Ela saiu do templo eterno. Ela saiu e ela veio até a terra. E ela não vai voltar vazia. Ela vai voltar com os 144 assinalados. Ela vai voltar com os 144 mil. Mãe, por que é 144 mil? Por que esse mil aí, esses 3 zeros? Porque a palavra mil, nas escrituras, meus irmãos, o número 1000, ele simboliza totalidade. Totalidade. Isso está registrado, meus irmãos, no Salmo 50, verso 10. No Salmo 105, verso 8. E também em outras passagens. Por quê? Porque os assinalados pela palavra da verdade, eles são tirados de toda a humanidade, de antes do Machia e de depois do Machia, meus irmãos. Se você analisar esse número do 144, 12 vezes 12 é 144. Por quê? Porque simboliza a antiga aliança, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos da nova aliança. 12 vezes 12, 144 mil. Porque são as primícias compradas de toda a terra. Apocalipse 14:4. São os escolhidos, as primícias dentre a humanidade. É tanto que lá em Mateus capítulo 1, Yahshua aparece como a raiz de Davi. E vão existir 14 gerações, de Abraão até Davi, até Dud. Mais 14 gerações, de Davi até a deportação. E mais 14 da deportação até a Babilônia. E Davi aqui está representando Yahshua, a raiz de Davi. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Por que, irmão? Que são 14 gerações, de Abraão até Davi e de Davi até a deportação. O que é que o Eterno está querendo nos falar? O Eterno está querendo nos falar, meus irmãos, que as primícias, elas são tiradas tanto de antes do Machia, porque o Davi representa o Machia, como de depois do Machia, de toda a história da humanidade. É tanto que Judá, para completar o número 144, o 14, está lá sozinho, lá, as 14 gerações, e para entrar o número 4 novamente, para formar o 144, ele vai ser encontrado justamente na posição genealógica de Judá, porque Judá é as primícias. Judá simboliza o 4 nesta genealogia. 14 com o 4, 144, porque Judá, as primícias, elas vão ser tiradas de toda a humanidade, as primícias, os anciãos, os 144 mil que receberão poder para reger as nações junto com Yahshua. É tanto, meus irmãos, que a palavra Judá, no hebraico pictográfico, ela vai ser formada por uma mão. O Yod é uma mão no hebraico pictográfico. O Re é um homem exaltado. O Vav é uma estaca. E o Dalet é uma porta. E o Re, novamente, o homem exaltado. Por quê? Porque Judá vai adiante. Judá segue o cordeiro, permanece com o cordeiro para onde quer que ele vá. Ele vai adiante, ele entra na porta, ele é levantado aos céus. Porque Judá será salvo, não pelos carros nem pelos cavaleiros, Oséias 1:7, mas pelo arrebatamento, porque importa que as tendas de Judá sejam primeiramente salvas. Vou passar outro segredo para os irmãos aí acerca desta palavra Judá. Judá, ele vai adiante, ele entra na porta, ele entra em Dalet. Sabe por que Judá entra em Dalet? Porque Judá carrega a palavra da verdade. E por carregar a palavra da verdade, ele cumpre o Evangelho Eterno.
Vou falar um segredo para os irmãos. Os católicos, evangélicos, efraimitas, eles serão entregues às nações. Eles passarão pela tribulação. Por quê? Porque eles estão no átrio do templo do Evangelho Eterno. Eles não estão no lugar santo, no lugar do pão. Eles estão no átrio. Eles apenas creem em Yahshua. Os católicos e evangélicos, eles creem. Não sabem o nome, mas eles creem. Eles estão no átrio. Os efraimitas, eles creem também. Mas muitos deles não fazem a imersão e não chegam ao lugar santo, ao partir do pão. Eles ficam fora. Eles não entram na porta. Mas a palavra Judá, no hebraico pictográfico, você presta bem atenção aí, a representação do sacrifício do Mashiach, a porta, porque Judá entra no local santo. Porque por Judá entrar no local santo, cumprir o Evangelho Eterno, o homem é exaltado. A quinta letra de Judá, Judá será arrebatado como primícia. Vou deixar mais este segredo aqui para os irmãos. O número aí dos escolhidos do Eterno, e você somar 1 mais 4 mais 4, vai dar 9. Quando você pega esse número 9, meus irmãos, você multiplica ele pelos determinados valores, chegando aos seus múltiplos. Exemplo, 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 9, 81. Se você somar os algarismos de cada um destes números múltiplos de 9, todos eles vão dar 9. Quer ver? O número 18, que é 9 vezes 2. Quando você soma o 8 mais 1 do 18, dá 9. O 27 da mesma forma. 2 mais 7, 9. Se você pegar o 36, que é 9 vezes 4, 3 mais 6, 9. Se você pegar o 81, que é 9 vezes 9, 8 mais 1, 9. Todos vão dar 9. Por quê, irmão Igor? Porque este número, ele simboliza a palavra da verdade. Emet. E Emet, ele combina com o início, com o meio e com o fim, irmãos. Não é como a palavra da mentira, as raposinhas que vão crescendo junto com a videira, não. Que pegam coisas isoladas. A palavra da verdade, ela tem harmonia, fundamentação, brilho. E quando você escuta a palavra da verdade, corre o azeite sobre a tua vida. Ou seja, irmãos, esse nome Yalda, este nome Yalda no hebraico pictográfico, o que ele quer nos passar? Ele quer nos passar que as primícias, elas estavam no átrio, elas creram em Yahshua, elas receberam a salvação, mas elas não permaneceram somente com a salvação, elas adentraram a porta e elas entraram num lugar santo do Evangelho Eterno. Cumpriram o Evangelho Eterno, vão ser arrebatadas, levantadas, porque não estão no átrio, estão no lugar santo. Por quê? Porque as 3 primeiras letrinhas, a mão, que é o Yod, o Re, que é o homem exaltado, e a estaca simbolizam Yahshua, que foi morto no madeiro, foi levantado no madeiro por nós. E aqueles que creem em Yahshua, eles são salvos, eles recebem a salvação, mas eles ficam no átrio do templo. Para ir adiante, para entrar no local santo, para cumprir o Evangelho Eterno, tem que cumprir todos os pináculos do Evangelho Eterno. E a gente sabe que nem todos cumprem, porque lá em Apocalipse capítulo 11, fala que o átrio será entregue às nações, católicos, evangélicos e efraimitas. Porque eles não entraram no lugar santo, eles rejeitaram o pão da proposição. Eles rejeitaram o Evangelho Eterno. Por isso que Judá é Dalit. Judá permanece com a palavra da verdade. Ele entra pela porta e ele será exaltado como primícia. Agora peço sua atenção, irmãos. Vamos entrar aqui no versículo 12 e versículo 3 de Apocalipse 14. Este entendimento aqui do Cântico Novo nos foi passado pelo Atalaia. E a igreja fica agradecida, louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. De quem é essa voz, irmão Igor? É a voz de Yahshua.
Isso está registrado em Apocalipse 1,15. Fala que a voz de Alcha é como a voz de muitas águas. E aqui não são 144 mil vozes, meus irmãos. É apenas uma voz, uma voz. Isso está registrado na Bíblia Almeida. Também, se você for observar, na Bíblia Jerusalém. E também na tradução Alfalite. Por quê? Porque é apenas uma voz. Por quê, meus irmãos? Porque é a voz de Alcha. Agora, para você ler o restante do versículo, você deve ir para a Bíblia Alfalite. Você deve observar a Bíblia Alfalite. Ela vai dizer o seguinte: o som que ouvi era como de arpistas tocando as suas harpas. Por quê? Porque enquanto Yalcha vai estar cantando o cântico novo, os 24 anciãos, meus irmãos, os 144 mil, eles vão estar tocando as suas harpas. Eles vão estar tocando uma nota celestial, notas celestiais, notas que ninguém mais poderá aprender, a não ser os 144 mil. Está registrado em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 5, versículo 8. Fala que os 24 anciãos, eles têm harpas na mão. E eles cantam um cântico novo. Por quê? Porque os 24 anciãos, eles são os 144 mil. E aqui no verso 3 fala: e cantavam um como cântico novo. Agora os irmãos têm que entender esta questão. Quem cantava, a voz que cantava, era uma voz, era a voz de Yalcha. E Yalcha cantava. Era Yalcha que estava cantando o cântico novo. Yalcha estava ensinando o cântico novo para os anciãos. E cantava um com um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por quê? Porque Yalcha estava cantando o cântico novo diante dos anciãos. Eles estavam aprendendo. E somente eles poderiam aprender, os 24 anciãos, os 144 mil. É tanto que eles aprendem. E no capítulo 5 de Apocalipse, eles cantam o cântico novo. Porque isso estava fechado, meus irmãos. E ele veio ser aberto agora, próximo ao tempo do fim. Apocalipse capítulo 5, versos 7 ao 10 agora, irmãos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas. Harpas, meus irmãos. As mesmas harpas lá de Apocalipse 14. E salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por quê? Porque eles foram feitos aqui sacerdotes reais, primícias diante de Ial. E eles serão feitos primícias também diante do Cordeiro, quando vierem para reinar com o Mashiach. E cantavam um novo cântico. Que cântico é este? O mesmo cântico de Apocalipse 14, versículo 3. O cântico que somente os 144 mil podem aprender. Por quê? Porque os 24 anciãos, os 144 mil, eles aprenderam. E aqui eles estão cantando nas bodas do Cordeiro o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Ial, homem de toda tribo e língua e povo e nação. E quando eu ler o verso 10, juntando as melhores traduções, as traduções antigas, os irmãos vão entender melhor este assunto. Vai ficar muito embasado no entendimento da igreja. O verso 10 diz: e para o nosso Criador. Aí você tem que ir para a Vulgata antiga, original. E para o nosso Criador, fizeste de nós. Não é os fizeste, é fizeste de nós. Não é reis e sacerdote, é fizeste de nós. Aí você tem que ir para a Bíblia Yal Shalom, a Bíblia Jerusalém. Fizeste de nós, Bíblia Vulgata. Uma realeza de sacerdotes, uma realeza sacerdotal, Bíblia Jerusalém. Por quê? Porque foram feitas primícias para Yal. Estão sendo oferecidos os 24 anciãos. Yal está oferecendo suas primícias para Yal. E aí no complemento do versículo, e reinarão sobre a terra. Por quê?
Porque as primícias, elas voltarão com Yahshua para receber o reino sobre a terra. Louvado seja o nome de Yahweh dos exércitos. Então eu vou ler o verso novamente. E para o nosso Criador, fizeste de nós uma realeza sacerdotal e reinarão sobre a terra. Agora eu quero que vocês entendam essa questão, meus irmãos. O Salmo 98, ele retrata as bodas do Cordeiro. Quando no versículo 1 fala, cantai a Yahweh um cântico novo. Este cântico é o cântico retratado em Apocalipse 5 e em Apocalipse 14, cantado pelos 24 anciãos, pelos 144 mil. Porque no Salmo 98, meus irmãos, é retratado o arrebatamento da igreja. Quando no verso 1 diz, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Fala que nós, pelo sacrifício de Yahshua, por cumprirmos o evangelho eterno, seremos arrebatados, seremos salvos. Porque na parte B do verso 3 vai dizer, todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Criador. Porque as pessoas vão contemplar, meus irmãos. Eles vão enxergar a salvação do Criador quando verem nós sermos arrebatados, tomados. Quando verem nós escaparmos da tribulação. Isso está retratado em Isaías, capítulo 26, versículo 2. Abri as portas para que entre a nação justa que observa a verdade. Por quê? Porque no versículo 1 de Isaías 26 vai dizer, naquele dia se entoará este cântico. Que cântico é esse? O cântico novo, na terra de Ialdá, nas primícias, na terra das primícias, em Sião. Porque no Salmo 98, meus irmãos, no verso 5 está escrito, cantai louvores a Yahweh com a harpa. Quem é que está com a harpa, meus irmãos, em Apocalipse? Os 24 anciãos, os 144 mil, com a harpa e a voz do canto. Quem é que está cantando? Qual é a voz do canto lá em Apocalipse 14? A voz de Yahshua. Yahshua vai estar cantando uma voz, a voz de Yahshua. E a igreja vai estar tocando a harpa nas bodas do Cordeiro, a igreja dos primogênitos. E enquanto isso acontecer, os anjos tocarão as trombetas. Salmo 98, 6. E a ira de Yahweh se derramará sobre a face da terra. Salmo 98, 9. Vamos continuar aqui em Apocalipse 14, meus irmãos. Vamos agora para o verso 4. Que fala dos 144 mil, dos 24 anciãos. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Isso já foi amplamente mostrado para a igreja, tanto pelo Atalaia, como também recentemente, que mulheres na Escritura são igrejas. Acontece que estas igrejas, elas estão contaminadas com o vinho da Babilônia, e elas não são agora simplesmente mulheres. Elas se tornaram prostitutas, porque elas passaram por uma prostituição espiritual. Elas estão com o evangelho do engano, o evangelho da trindade, o evangelho do mistério. Onde é que fala, irmão Igor? Que este Vaticano é uma mulher. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 17, versículo 6, versículo 7. Lá está a mulher. E no versículo 15, ela já se apresenta como uma prostituta, porque ela se prostituiu com a Babilônia, com os reis da terra. Para provar que é possível se divertir sem cometer nenhum excesso, pastores evangélicos abriram um bar em Belo Horizonte. E olha, tem forró, bebida sem álcool e muita paquera. Sem assanhamento, claro. O público participa de momentos de oração. No repertório, apenas canções religiosas. Em vez de balada, uma casa noturna de Belo Horizonte promove cultos evangélicos. Foi a estratégia de um pastor para atrair o público jovem. Entre uma pregação e outra, eles cantam, dançam e até paqueram. Olhando de fora, tudo lembra uma boate. Do lado de dentro, as luzes, as paredes escuras e o palco também fazem lembrar uma casa de espetáculos. O público é descolado, jovem, mas as semelhanças com uma balada param por aí.
nas mãos dos frequentadores, Bíblias. Estamos na região mais boêmia de Belo Horizonte. Nesse lugar aqui já foram 7 boates, se eu não me engano, e aqui a gente está de forma alternativa levando a palavra de Deus. Ela aparece também em Oséias, capítulo 2, versículo 12. E ela deu a beber do vinho da sua prostituição. A quem, irmão Igor? A Tiatira, a igreja católica, e a Sardes, a igreja protestante. E eles estão retratados em Zacarias, capítulo 5, versículo 7. Mostra a impiedade, o Vaticano, a Babilônia. E no versículo 9, a Babilônia, o Vaticano, ele usa os irmãos católicos, a Tiatira, e usa também a igreja de Sardes, os protestantes, para levarem o vinho da Trindade para todas as nações. As 3 mulheres aparecendo em Zacarias, capítulo 5, versículo 7 e versículo 9. Porque no versículo 4 diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Eles são livres do evangelho da Babilônia, do vinho da Babilônia. E o final do versículo 4, meus irmãos, é um paralelo com Apocalipse 5:10. Por quê? Porque com o arrebatamento serão oferecidos primícias para Ial, os 24 anciãos, o sacerdócio real. Lá em Apocalipse 5:10, fizeste de nós uma realeza sacerdotal. As primícias perante Ial, os 24 anciãos, e eles reinarão sobre a terra. Por quê? Porque eles seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Eles são os exércitos que vão voltar juntamente com o Cordeiro para receber o reino. Porque estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Ial e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, não se achou o evangelho do engano. Já mostrei para os irmãos o que é um engano nas Escrituras. Eles são livres do vinho da Babilônia. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Ial. Por que eles são irrepreensíveis? Porque eles cumpriram o evangelho eterno, o evangelho da justiça. Porque eles permaneceram com a palavra. Eles são dóquimos. Eles não se misturaram com o vinho de Efraim. São as primícias, meus irmãos. Que você possa ficar firme, meu irmão, com a Emet, com a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é a única capaz de gerar primícias. Fica com a força de Ial dos exércitos, igreja.